Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Nós estamos numa série que nós iniciamos esse mês, série intitulada Inexplicável. Nós falamos domingo passado sobre uma vida inexplicável. E hoje nós vamos falar sobre uma paz inexplicável. E esse texto aqui que Paulo nos traz, aqui na carta aos Filipenses, vai nos falar disso, sobre uma paz inexplicável, uma paz que excede o entendimento. Mas para falar de paz, nós precisamos também falar daquilo que tira a nossa paz. E se tem uma coisa que tira a nossa paz, é a ansiedade. Por isso que Paulo vai falar aqui, vai iniciar o texto aqui, o versículo 6, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. Meus irmãos, a ansiedade, você tem andado ansioso ultimamente? Você tem andado ansioso, meu irmão? Minha irmã, você tem andado ansiosa ultimamente? Quem aqui luta contra a questão da ansiedade, hein? Todos nós, em menor ou maior grau, temos que aprender a lidar com a ansiedade. A ansiedade é um problema. E a ansiedade é algo que está ligada à condição humana. A ansiedade faz parte da nossa condição humana, fora do jardim. Quando o homem, o ser humano, foi criado por Deus no jardim, e Deus colocou o homem no jardim, a ansiedade não fazia parte da condição humana. Você imagina lá Eva e Adão conversando, de repente a Eva olha para Adão e diz assim: olha, as contas não estão fechando, como é que vai ser esse final de mês aí? Tem boleto para pagar? Você imagina Adão lá no Éden arrancando os cabelos? Preocupado, ansioso. Isso não fazia parte da realidade, meus irmãos, de Adão e Eva. Antes da queda, antes do pecado ter entrado no mundo, a ansiedade não fazia parte da condição humana. A ansiedade, ela nos acompanha desde a queda. Desde que nós fomos colocados para fora do jardim, é que nós passamos a viver nessa condição conflitante, nessa condição angustiante, nesse ambiente marcado por angústias, por conflitos, por todo tipo de desordem, caos. Então, essa realidade que todos nós vivemos hoje como seres humanos faz parte de uma realidade de pessoas que foram colocadas para fora do jardim, porque originalmente Deus não nos criou seres ansiosos. Deus não criou você para viver ansioso. O seu coração não foi feito por Deus e planejado por Deus para viver ansioso, para viver angustiado. Deus não fez o seu coração para isso. Deus fez o seu coração e planejou o seu coração para que o seu coração pudesse desfrutar, experimentar de paz. Plena paz. Originalmente, Deus não nos planejou para vivermos num estado de ansiedade. Mas o que é a ansiedade? Se nós pudéssemos definir de forma bem simples o que é ansiedade, tem uma definição que diz que a ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva e persistente. Uma preocupação intensa, excessiva e persistente. A ansiedade, ela nunca nos dá nada. A ansiedade, ela só nos tira. O que ela nos tira? A ansiedade nos tira o sono. A gente perde o sono quando a gente fica ansioso. Quando a ansiedade começa a nos controlar, o que ela nos tira? Ela nos tira a paz. Não tira a paz? Quem aqui já perdeu o sono? Quem não consegue dormir de noite? Quem sofre de insônia hoje por causa de alguma preocupação? A ansiedade nos tira sono, sim. A ansiedade, ela nos tira a paz, ela nos tira
do foco. A ansiedade nos rouba também a nossa energia, leva embora, ela drena as nossas energias. A ansiedade, ela tira a nossa felicidade. A ansiedade, ela tira a nossa saúde também. A nossa saúde é prejudicada por causa da ansiedade. Então, a ansiedade, ela nunca nos dá nada. A ansiedade, ela sempre nos toma. Ela sempre nos tira, ela sempre nos suga. E, meus irmãos, o mal do século hoje é a ansiedade. O mal do século hoje é a ansiedade. O psiquiatra Augusto Cury, ele vai chegar à seguinte conclusão, que hoje a maior parte das pessoas sofrem de ansiedade e não de depressão. A ansiedade tem atingido mais pessoas hoje do que a própria depressão. Tem mais pessoas sofrendo de ansiedade e transtornos por causa da ansiedade do que de depressão. Então, a ansiedade é o maior problema que nós estamos enfrentando hoje, tanto do aspecto individual, como do aspecto coletivo também, como sociedade. A ansiedade, tem uma frase do Charles Spurgeon, que ele vai dizer o seguinte: a ansiedade não tira a aflição do amanhã, somente a energia de hoje. Uma frase excelente do Charles Spurgeon. A ansiedade não tira a aflição de amanhã, somente a energia do presente. A ansiedade, essa palavra que vai aparecer aqui na carta aos Filipenses, ansiedade, ela tem na sua raiz grega a ideia que a palavra ansiedade traz a ideia de uma mente dividida. Literalmente significa isso, uma mente dividida. Então, ansiosa é aquela pessoa cuja a sua mente, a sua alma está dividida. E tem muitas pessoas que vivem assim, elas vivem divididas por causa da ansiedade. Elas estão vivendo o presente, mas muitas vezes elas não estão presentes no presente, elas estão presas muitas vezes ao seu passado. E a ansiedade muitas vezes está relacionada com isso. Muitas pessoas hoje estão presas ao seu passado, o que gera nelas também uma angústia terrível, por não conseguirem mudar o passado que já passou. Mas a ansiedade também pode estar relacionada com o futuro. Tem muitas pessoas que estão presas ao seu futuro e não conseguem viver o presente. Algumas pessoas estão presas ao passado, que elas não conseguem mudar, mas tem pessoas que estão presas ao futuro, que não conseguem controlar. Quem controla o futuro? Quem pode determinar o que vai acontecer amanhã? Não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não pode resolver o seu futuro, controlar o seu futuro. Então tem muitas pessoas que ficam ansiosas, muitas vezes por causa desta questão. Elas estão presas ao seu passado ou presas ao seu futuro, sobre o qual elas não têm qualquer tipo de controle. Meus irmãos, então a ansiedade, embora seja algo que todos nós experimentamos, em algum momento da nossa vida, ela gera só prejuízo, frustração, por causa de coisas que nós não podemos controlar ou resolver. Então a pessoa ansiosa é essa pessoa que vive angustiada, é aquela pessoa que vive irritada. Uma pessoa ansiosa é assim. Você sabe quando você está na presença de uma pessoa que está ansiosa, porque muitas vezes ela fica irritada, aquela pessoa que fica irritada, é difícil de você conviver com ela, é difícil de você lidar com uma pessoa que vive sob esse controle da ansiedade. Meus irmãos, tem preocupações que são naturais e são normais na nossa vida. Por exemplo, você está preocupado com o material escolar dos seus filhos. Olha, a gente tem que se organizar porque está chegando aí mais um ano, a gente precisa comprar o material escolar dos nossos filhos. É uma preocupação normal, natural. Tem preocupações que nós temos durante a semana, durante o ano, preocupações que são naturais, que são normais. E esse tipo de preocupação, muitas vezes, ela é até legítima, quando a gente está preocupado com coisas que realmente a gente precisa resolver, a gente precisa administrar, a gente precisa dar um jeito, e se não for você, ninguém vai resolver no seu lugar. Tem coisas que você deve fazer, você deve se preocupar com aquilo, você deve administrar aquela situação. Então, esse tipo de preocupação, ela é boa.
Tem uma preocupação que é boa, mas essa ansiedade da qual Paulo está dizendo que nós não devemos viver ansiosos, é aquela ansiedade que nos controla. É quando você fica 24 horas preocupado, pensando naquilo. Você não dorme, você não se alimenta bem, você não consegue lidar bem com as pessoas, você não consegue se relacionar com as pessoas. É aquele pensamento que ocupa a sua mente e começa a controlar você. Você fica controlado por aquele sentimento, por aquele pensamento. Você fica ansioso. Enquanto você não obter aquilo, enquanto você não ver aquele projeto, aquele plano, aquilo concretizado, ou quanto você não alcançar o seu objetivo e não realizar a sua meta ou aquele desejo que você estabeleceu para a sua vida, você não descansa, você não tem paz. E, meus irmãos, essa ansiedade, ela é uma ansiedade pecaminosa. Existe uma preocupação que a Bíblia vai dizer que é fruto do pecado. E é esse tipo de ansiedade que Paulo está tratando aqui na sua carta aos Filipenses. É uma ansiedade que é pecaminosa. Por não confiarmos em Deus. Por não crermos que Deus de fato está no controle das coisas. Que Ele de fato tem as rédeas da história nas suas mãos. É aquela ansiedade que nos coloca num estado de angústia, meus irmãos. Essa ansiedade é uma ansiedade que nós precisamos vencer na nossa vida. Se você não vencer a ansiedade, ela vai acabar vencendo você, derrotando você, drenando as suas forças, as suas energias, porque a ansiedade é assim, ela vai te drenando, a ansiedade ela vai te sugando, ela vai tirando tudo que você tem, até que não reste mais nada. Até que você seja uma pessoa que só existe, ao invés de viver. Porque há diferença entre existir e viver. Você não vive, você sobrevive, ou você simplesmente existe. Meus irmãos, como é bom quando a Bíblia nos apresenta uma solução, não é? Como é bom quando a palavra de Deus traz respostas para o nosso coração. Como é bom quando a gente vai à palavra de Deus e ela fala ao nosso coração exatamente naquilo que nós estamos precisando ouvir. Já tive muitas experiências aqui de pessoas me procurarem depois do culto, durante a semana. Pastor, parece que o senhor sabia toda a minha vida. Alguém contou para o senhor da minha vida? Aquela coisa assim, parece que o pastor estava comigo essa semana, né? Parece que ele sabe o que eu passei essa semana, né? Porque Deus sabe aquilo que você está precisando ouvir aqui hoje. E de repente você precisa lidar com a ansiedade do seu coração hoje. E Deus tem solução para você. E como é bom saber que existe cura, meus irmãos, para um coração ansioso. Como é bom saber que Deus deseja tratar, curar o nosso coração, que está tomado por esta enfermidade, por este problema, o problema da ansiedade. Então, um primeiro movimento que eu olho nesse texto aqui, Paulo nos mostrando como lidarmos com a ansiedade, como tratarmos a ansiedade. Se você quer vencer a ansiedade na sua vida e experimentar a paz que Deus tem para te dar, uma paz que é inexplicável, um primeiro caminho, um primeiro movimento que Paulo nos apresenta aqui, está aqui no versículo 6, logo após quando ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, ele diz, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. O primeiro movimento a fim de lidarmos com a ansiedade é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Geralmente aquelas pessoas que são dominadas pela ansiedade e que têm o seu coração tomado de ansiedade, são pessoas que oram pouco, são pessoas que desprezam a oração, negligenciam esse elemento, essa prática, que é essencial, que é básica, meus irmãos, e que é essencial para a nossa comunhão com Deus. O caminho para lidar com a nossa ansiedade é aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Paulo vai dizer, através da oração, por meio de orações e súplicas. A súplica, o que é a súplica? É um derramar do seu coração na presença de Deus. O que é
A súplica é você ter uma conversa franca com Deus, é você ser sincero e honesto com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa situação fugiu do meu controle, eu não sei como lidar com isso, eu não sei como resolver, e isso tem gerado ansiedade, angústia no meu coração. Me ajuda, Senhor, a lidar com isso. Intervém, Senhor, traz uma resposta, me apresenta uma direção, um caminho, me dá uma solução. Súplica, meus irmãos, a súplica, ela é essa atitude, essa postura de nos colocarmos diante de Deus e sermos francos com Deus sobre o que está acontecendo na nossa vida, sobre o que tem gerado no nosso coração angústia, ansiedade, o que tem inquietado o nosso coração. A quem você recorre quando você precisa, por exemplo, de ajuda para resolver o problema do seu carro? Você procura um mecânico, né? Um mecânico daqueles bom, né, Márcio? Conhece um assim, Márcio? Qualquer problema do carro, eu vou chamar aquele cara, porque aquele cara vai resolver o problema, né, Márcio? Tem aquele mecânico, você tem o contato dele, né, no seu celular. Né, Alexandre? Tem? Depois me passa então, viu? Tá difícil, né? Mecânico bom. E uma história muito boa, meus irmãos, que eu já ouvi o responsável pela marca Ford, né? O Henry Ford. Um exemplo, uma história que se encaixa perfeitamente aqui. Uma vez tinha um cara com o carro estragado, parado assim, tentando resolver, quebrando a cabeça para resolver o problema do carro. E aparece um cara do nada, assim, do nada apareceu um cara lá e disse: deixa eu olhar o teu carro aí. Na beira da estrada, assim. Aí aquele cara que era um desconhecido até então, olhou: não, cara, o problema do teu carro é isso aqui, ó. Questão de minutos, ele resolveu o problema do carro. E aí o motorista, né, o dono do carro, olhou para ele assim: ué, mas tu é mecânico, né? Como é que tu achou o problema assim tão rápido? Ele disse: não, eu sou Henry Ford, fui eu que fiz esse carro. Eu que planejei esse carro. Meus irmãos, quando nós precisamos de respostas para lidar com as questões do nosso coração, a gente tem que procurar quem? O fabricante. Deus, aquele que nos fez, aquele que nos formou, aquele que nos conhece. Ninguém melhor do que Deus que nos projetou, que nos fez, para saber, meus irmãos, para nos ajudar a lidar com as questões do nosso coração. Ele que nos fez. Então, ele é aquele que vai saber resolver os nossos problemas. Melhor do que qualquer pessoa. Então, quando nós precisamos de ajuda, o Paulo está dizendo, através da oração, você está ansioso, você está vivendo com esse problema da ansiedade, você está sendo dominado pela ansiedade, ore, peça ajuda a Deus. Vá na pessoa que vai resolver o teu problema, é Deus. Você tem que ir direto à fonte, direto naquele que pode resolver, meus irmãos. E essa é a experiência de um verdadeiro discípulo de Jesus. É assim que nós vencemos a ansiedade na nossa vida e não somos dominados pela ansiedade, quando nós procuramos ter comunhão com o nosso Deus. E quanto mais comunhão, quanto mais intimidade, quanto mais nós aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus e colocarmos diante de Deus as questões do nosso coração, mais paz nós vamos experimentar. Mais paz. Quanto mais comunhão com Deus, mais paz e menos ansiedade. Essa é a conta. Tá? Esse é o caminho, esse é o movimento que a palavra de Deus nos apresenta. Se você olhar o livro de Salmos, eu gosto muito de Salmos. O que são os Salmos? São orações de Davi. Davi abrindo o seu coração, sendo franco com Deus. Senhor, é isso, exatamente isso que está acontecendo na minha vida. Vem, Senhor. Vem em meu favor, me dá uma resposta, me dá um caminho, me livra. Me livra dos meus inimigos, me livra do mal. Me livra de mim mesmo, Senhor. É o salmista clamando por respostas. É o salmista solicitando, suplicando e clamando a ajuda de Deus, porque ele se coloca num lugar de alguém que está necessitado de Deus, necessitado da ajuda de Deus, necessitado da solução, da orientação de Deus, necessitado da presença de Deus. Então, ele se coloca, ele vai até Deus como alguém que suplica. E, meus irmãos, essa palavra que Paulo usa, suplicar, é exatamente aquela pessoa que está rogando, que está clamando, que está pedindo por ajuda. Por quê? Porque ela precisa.
ela necessita. E ela reconhece isso. Que ela precisa de ajuda. E de um Deus que pode ajudar. E uma frase que eu acho muito bacana, que eu vi essa semana, sobre paz. Porque logo em seguida, ele vai dizer da paz, né? Essa paz que preenche o nosso coração. Mas antes da paz, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai também nos colocar aqui que algumas pessoas, e aqui eu quero ser bem honesto com os irmãos hoje, tem muitas pessoas, muitos crentes que dizem assim, eu não tenho tempo para orar. Quando a gente lê essa passagem, a gente diz, pá, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo na minha agenda para orar, né? E, meus irmãos, a oração não quer dizer que você às vezes tem que separar um momento, um horário do seu dia. É bom que nós tenhamos um tempo do nosso dia para orar, que seja 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, para darmos atenção exclusiva, a nossa atenção exclusiva para Deus. É bom, quem pode ter esse momento, tem esse momento. Mas a oração é algo que tem que fluir naturalmente durante o seu dia. Você está dirigindo, você está falando com Deus, você está fazendo uma caminhada, você está falando com Deus, você está indo resolver alguma situação, você nesse interim em que você está indo resolver aquela situação, já vá pedindo a Deus sabedoria. Meus irmãos, tem momentos que eu fui visitar algumas pessoas que eu sabia que o problema era extremamente difícil, era uma situação complexa, eu não sabia o que dizer, era uma situação extremamente difícil. Enquanto eu estava indo até aquela casa para dar algum conselho, ou fazer uma oração por aquela família, eu ia orando durante o caminho, dizendo, Senhor, me dá a palavra para dizer, eu não sei o que dizer, mas que o Senhor me dê a palavra certa, que o Senhor me use, que o Senhor vá na frente, na minha frente, me mostrando o que eu devo fazer, o que eu devo dizer. A oração, meus irmãos, é algo que deve fluir naturalmente. A oração está para o cristão como o oxigênio está para os nossos pulmões. Sem oxigênio nós não vivemos. E a oração, ela é o alimento, é o nosso combustível, é aquilo que nos mantém de pé espiritualmente, nos mantém fortes, firmes, para vencermos a ansiedade. É através da oração, por meio da oração, é através dos joelhos que você vai vencer a ansiedade. Joelhos dobrados. Ore, seja onde você estiver, ore. Ah, pastor, mas às vezes eu estou fazendo uma atividade, eu estou concentrado numa coisa, como é que eu vou orar? Estou lendo, estou estudando. Meus irmãos, sabe do que a gente precisa para orar quando a gente está fazendo alguma atividade, realizando alguma atividade que exige a nossa concentração? Sabe quanto a gente precisa da questão mental para orar? Um neurônio só está bom. Enquanto milhares de neurônios estão ocupados com aquela tarefa, deixa um neurônio só ativo ali, né, para falar com Deus. Deixa um lado do cérebro para você se conectar com Deus. Mesmo concentrado em alguma atividade, você pode, mesmo assim, manter uma conexão, um relacionamento com o Senhor. Tenha uma conversa franca com Deus. Seja sincero com Deus. Quem nos mostrou esse caminho? Jesus. Jesus, no dia mais angustiante da vida dele, que foi no jardim de Getsemane, ele reuniu seus 3 discípulos mais próximos, mais chegados, e ele disse, venham comigo orar. Jesus chama os seus discípulos para um tempo de oração, porque ele estava prestes a ser crucificado. Ele sabia que faltava pouco tempo para que ele fosse levado para ser crucificado, morto. Ele veio para isso, mas ele estava sofrendo de uma angústia, meus irmãos, profunda ali no jardim de Getsemane. Mas o que ele faz? Ele ora. Ele ora ao Pai, ele clama ao Pai. Ele clama ao Pai. O próprio Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, nos ensinou sobre a importância, meus irmãos, de orarmos no momento mais difícil, mais crítico da sua vida. Peça ajuda ao Senhor. Ore, seja franco com Deus. Uma espiritualidade, uma vida cristã equilibrada vai abranger esses 2 aspectos. A oração, a súplica e ações de graças. O texto diz ali, no versículo 6, em tudo, por meio da oração, súplicas e com ação de graças. Uma vida cristã equilibrada, ela vai abranger esses 2 elementos, esses 2 aspectos. Por um lado, a súplica, que tem a ver com as nossas necessidades, e por outro lado, ações de graças, que tem a ver com aquilo que eu já recebi de Deus.
Eu não preciso, mas Deus já me deu, eu já tenho, eu já possuo. Enquanto a súplica lida com aquilo que eu não tenho, com algo que eu preciso de Deus, a gratidão lida com aquilo que eu já recebi de Deus. Então, às vezes, meus irmãos, você é tomado de ansiedade porque você não tem um coração grato, você não está contente, satisfeito com aquilo que Deus já fez e está fazendo na sua vida. E como é bom você olhar para o lado, começar a olhar para trás. Olha para trás, faz uma retrospectiva da sua vida, do ano de 2022, quantas coisas boas aconteceram? Quantas coisas boas aconteceram? Olhe para trás, olhe para o que está acontecendo hoje na sua vida de bom. Celebre isso, seja grato a Deus por isso. Seja grato a Deus. Então, a ansiedade muitas vezes domina um coração que não é grato a Deus. Ela ganha espaço, terreno na nossa alma e no nosso coração, a ansiedade, a partir do momento, meus irmãos, em que nós não aprendemos a cultivar um coração grato. Que nós não temos para com Deus uma postura de gratidão. Por isso que Paulo fala aqui, súplicas e ações de graças. Quanto mais agradecido eu sou, mais satisfeito em Deus, mais contente. No sentido de contentamento, mais satisfeito. E menos ansioso. Porque a ansiedade muitas vezes é fruto de um coração que não aprendeu ainda a agradecer a Deus e a contemplar aquilo que Deus já tem feito. Você tem sido grato a Deus pelo que Deus já fez? Você tem colocado o seu foco só naquilo que você precisa, nas suas necessidades? É importante também, porque Paulo fala disso aqui, apresentando a Deus nossas súplicas. Mas por outro lado, meus irmãos, nós temos que também apresentar a Deus uma atitude de gratidão. Deus espera de nós isso. Você gostaria de ter um filho que só reclama? Já pensou um filho que já acorda reclamando? Ai, mas olha aí o dia. Foi chover logo hoje, reclama, aí senta na mesa para comer, o seu filho reclama na comida, já faz cara feia na mesa. Ah, mas essa comida de novo. Já pensou um filho assim que só reclama? Só questiona. Mas como é bom quando tem um filho que de vez em quando diz assim, pai, obrigado. Reconhece, sabe agradecer, diz, olha, obrigado. Sabe elogiar, não é? E Deus também se agrada quando nós também nos apresentamos diante dele com essa postura, essa atitude. Pode ser que você hoje esteja necessitando de alguma coisa de Deus. Peça. De repente, o único que pode te ajudar hoje é Deus. Ele pode responder sim ou pode responder não. Mas com certeza tem muitas coisas pelas quais nós já podemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele já fez e por aquilo que nós já temos recebido dele também. Então, um caminho, um movimento para sermos livres de toda ansiedade é aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus. Aprofunde o seu relacionamento com Deus. Tenha isso como alvo para esse ano. Senhor, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero ter essa experiência de estreitar laços com o Senhor, de estreitar o meu relacionamento com o Senhor a partir desse ano. Eu quero aprofundar o meu relacionamento com o Senhor. E você vai, então, experimentar da paz de Deus. Quando nós crescemos em intimidade com Deus, aprofundamos a nossa comunhão com Deus por meio da oração, qual é o resultado disso, meus irmãos? De vivermos na presença de Deus, como alguém que suplica, ora, que agradece, alguém que leva a Deus todas as coisas. Qual é o resultado? Uma paz profunda. Um relacionamento que cresce em profundidade com Deus, ele tem como retorno, como resultado, uma paz profunda. Um relacionamento profundo nos leva a experimentarmos uma paz profunda. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando eu entrego nas mãos de Deus o meu passado que eu não posso mudar, quando eu entrego nas mãos de Deus um futuro que eu não posso controlar, meus irmãos, a partir de então, eu experimento dessa paz, essa paz, eu sou visitado por essa paz, uma paz agora que governa, que controla os meus pensamentos, eu não sou mais controlado por essa ansiedade, agora a paz de Deus, ela me visita, e eu passo agora a descansar em Deus, e na paz que Deus me dá.
eu tenho paz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração. Mais comunhão com Deus, mais paz eu vou experimentar no meu coração. Meus irmãos, interessante que Paulo fala, uma paz que excede o entendimento. Expressão interessante que Paulo usa aqui, né? Uma paz que excede. Algumas versões, algumas Bíblias está uma paz que sobrepuja, ou uma paz que transcende. É uma paz que desafia a lógica. É uma paz que desafia a lógica, que foge à compreensão, entendimento humano. É uma paz inexplicável. Você já sentiu essa paz? Você que está aqui hoje, já experimentou essa paz em algum momento da sua vida? Uma paz que excede o entendimento. Meus irmãos, tem pessoas às vezes que não entendem. Não entende. Olha para você no momento que você está vivendo e diz, eu não sei como é que você está em paz. O crente tem isso, né? O crente, né? Às vezes você olha para ele e você diz assim, como é que essa pessoa pode estar em paz, passando pelo que ela está passando, enfrentando o que ela está enfrentando, lidando com o que ela está lidando? Como é que ela pode dizer que ela está em paz, que ela está bem? É uma paz que excede o entendimento. Quando você aprende a descansar em Deus, quando você aprende a entregar nas mãos de Deus aquilo que você não tem domínio, aquilo que você não pode controlar, você experimenta essa paz. Uma paz que as pessoas lá fora, as pessoas que não conhecem, vão dizer assim, como é que essa pessoa pode estar assim? Parece que ela está tranquila. O que está acontecendo? Imagina Jesus no meio da tempestade. Você lembra dessa passagem, quando Jesus estava no barco com os seus discípulos, e diz o texto, os evangelhos vão registrar esse momento em que ali o barco em que Jesus estava começa a ser açoitado pelas águas, e o barco fica a ponto de quase virar, a água começa a entrar para dentro do barco. Não era uma tempestade qualquer, não era uma tempestade comum. Os discípulos estavam enfrentando algo que eles não tinham controle, eles não tinham domínio, e eles começam a ficar angustiados, e eles começam a gritar, e eu imagino às vezes a gente fica assim também, correndo de um lado para o outro. Quando a água começa a entrar no barco, né, a gente começa a se desesperar. E agora? E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Meus irmãos, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer diante dessa experiência aqui dos discípulos. Quem é que consegue dormir no meio de uma tempestade? A minha filha, qualquer trovão que dá, ela corre para nossa cama. Nem começou a chuva, né? Mas já deu um barulhinho, já um raio, um trovão, quando vê a Esther tá batendo lá na nossa porta. Pai, mãe, posso dormir com vocês? Um barulhinho de nada, ela já acorda. Aquela tempestade, meus irmãos, que se abateu sobre Jesus e os discípulos ali no barco, ela foi tão violenta que o texto diz que estava a ponto de virar o barco. Foi algo que alguns intérpretes, comentaristas da Bíblia, deste texto, vão dizer que era algo sobrenatural ali que estava acontecendo. Haviam forças espirituais que estavam tentando ali destruir a vida dos discípulos de Jesus ali. Às vezes acontece isso com a gente, mas eu fico pensando, como é que Jesus dorme no meio de uma tempestade? Como é que alguém consegue dormir no meio de uma tempestade? Porque diz que Jesus estava dormindo. E aí os discípulos vão lá e vão acordar Jesus do seu sono. Quem gosta de ser despertado aqui quando está no bom do sono, assim, aquele horáriozinho assim que você, agora, aí alguma coisa acorda você. Já acordou de mau humor. Eu já fico de mau humor. Atrapalhou o sono, a gente já não fica, né? A gente já fica de mau humor. Eu imagino Jesus acordando assim, mas essa hora vocês me acordando, o que está acontecendo? E Jesus dá aquela bocejada, sabe? Aquela bocejada assim, o que está acontecendo, né? Olha assim. E eu imagino os discípulos olhando para Jesus, como assim? Como é que o senhor consegue dormir? Meus irmãos, Jesus sabia o que nós precisamos saber. Que dependente da tempestade que vier sobre a nossa vida, o Pai está no controle. Ele sabia, o Pai está no controle. O Pai está permitindo isso. Tudo faz parte do seu plano.
faz parte do seu plano. Deus estava no controle daquela situação. O barco não vai afundar, meu irmão. Se Deus está no controle, o barco não afunda. Não afunda. E Jesus sabia disso, por isso ele estava em paz. Porque ele sabia que Deus estava no controle daquela situação. Deus estava cuidando de tudo. Meus irmãos, essa paz que habita o coração do crente é uma paz inexplicável. Não dá para levar essa paz para o laboratório, colocá-la diante da lente de um microscópio, dissecá-la. Não dá. É uma paz que Paulo diz, excede o entendimento, desafia a lógica. E é essa paz que Deus quer que eu e você venhamos experimentar aqui hoje. Diante do que você está vivendo, diante da situação que você está passando, diante dessa angústia que aperta o seu coração, dessa ansiedade que está apertando o seu coração, sugando você, as suas forças, as suas energias. Diante disso, Deus tem para você e deseja compartilhar com você essa paz que excede o entendimento, que ultrapassa todo o entendimento. Uma paz inexplicável. Inexplicável. Tem coisas que nós vivemos como cristãos, discípulos de Jesus, que só se explica pelo fator Deus. Pelo fator Deus. É porque Deus está no controle, é porque Deus cuida da minha vida, é porque Deus está comigo. O fator Deus é a explicação. Então essa paz que a gente não consegue explicar e que a razão não pode e não dá conta de explicar, que nós não mensuramos, essa paz Deus tem para você hoje e quer repartir contigo hoje, com o teu coração nessa noite. Então eu quero dar oportunidade para que você experimente dessa paz. Se por algum motivo você ainda não experimentou essa paz ou não tem experimentado essa paz hoje, Deus quer repartir com você, porque essa paz está aqui disponível para todos nós. Todos nós. Mas não adianta você entregar na mão de Deus e depois pegar de volta. Eu já entreguei esse problema nas mãos de Deus, mas eu fico preocupado, será que Deus vai dar conta? Será que Deus vai resolver? Aí eu vou lá e eu pego da mão de Deus de novo o problema. Eu pego da mão de Deus de novo aquela situação, aquela questão que eu já entreguei nas mãos de Deus. E meus irmãos, que luta que nós travamos muitas vezes com Deus, né? Quando a gente entrega, mas a gente não entrega nas mãos de Deus. Sabe aquela coisa? Você entregou, mas você fica se perguntando, será que Deus vai cuidar? Será que está nas mãos de Deus mesmo? Você não entregou, meu irmão. Às vezes tem coisas que é difícil de entregar para Deus, mas eu quero te convidar a fazer isso hoje. Fique de pé, nós vamos orar. Quero chamar o time, o nosso time do louvor aqui. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu quero convidar você a entregar na mão de Deus aquilo que você precisa entregar hoje. Mas não tome de volta, viu? Uma vez que você colocou nas mãos de Deus, não tome de volta. Entregue. Entregue. E deixe que Ele cuide. Deixe que Ele cuide de você. Não dá para ter espaço no seu coração para paz se o seu coração está tomado de ansiedade. Dois corpos, né? Tem uma lei da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? O nosso coração é assim. Ou o nosso coração está cheio da paz de Deus, ou ele está tomado pela ansiedade. E aonde a ansiedade entra e toma conta, a paz de Deus não pode governar um coração que está tomado de ansiedade. Mas hoje, meus irmãos, é a oportunidade, o momento que Deus tem dado a cada um de nós, de vir aqui à frente. Eu quero convidar você hoje a sair aí do seu lugar, como um gesto. Esse vir até a frente para receber uma oração, eu vou estar aqui para orar com você, não só por você, mas com você, porque tem muitas coisas que também me deixam muitas vezes ansioso. Eu preciso também aprender cada dia a colocar o meu fardo, os meus problemas nas mãos de Deus. Eu vou orar com você hoje aqui. E eu vou convidar você a sair do seu lugar num gesto de que você está confiando que Deus está no controle das coisas, que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando do seu lar, da sua família, que Ele está no controle de fato da sua história. Então você vai vir até a frente hoje como um gesto
simbolizando isso, que você está entregando nas mãos de Deus aquilo que somente Deus pode resolver. Não tente mudar um passado que já passou. Não tente controlar um futuro que ainda não chegou. Entregue-se a Deus. Entregue o seu coração da forma como ele está hoje. Entregue ele na presença de Deus. Você vai vir aqui hoje, se você sentir no seu coração de vir, você vai sair do seu lugar e você vai depositar, colocar diante do Senhor o seu coração. Dizer: Senhor, toma o meu coração, porque ninguém melhor do que o Senhor para cuidar do meu coração. Eu venho trazer aqui o meu coração diante do Senhor. Amém, meu irmão? Amém? Então vamos fazer isso. Enquanto a equipe de louvor canta essa canção, fica à vontade. Se você quiser vir até a frente, sair do seu lugar, nós vamos orar juntos aqui. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a lidar com a ansiedade. Preciso de Ti, Senhor. Eu preciso do Senhor. Senhor, eu quero clamar juntamente com cada um dos meus irmãos, essas pessoas que vieram aqui à frente, Senhor Deus, porque reconhecem que precisam do Senhor, que precisam da Tua ajuda, Senhor Deus, que precisam, Senhor Deus, serem livres de toda ansiedade, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, lá em 1 Pedro, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, e nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Tu disseste também, Senhor, assim como as aves do céu, elas são alimentadas, o vosso Pai que está no céu não deixará que vocês passem necessidades. Porque se os pássaros e as aves do céu têm alimento, vocês também, muito mais vocês, que são meus filhos. Senhor, que nós possamos confiar em Ti, Senhor, cada dia mais. Nos ajuda a crescer, Senhor Deus, em intimidade com o Senhor, em aprofundar, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor, para que nós venhamos cada dia a aprofundar, cada dia mais, o nosso relacionamento com o Senhor. Para que venhamos experimentar essa paz que a Tua palavra diz que excede o entendimento. Senhor, aquele coração que está tomado de ansiedade aqui hoje, Senhor, eu quero Te pedir, Senhor, tira a ansiedade, Senhor, desse coração. Tira, arranca, Senhor, essa angústia, essa aflição, esse aperto, Senhor Deus, esse sentimento, Senhor, de ansiedade, de aflição. Arranca, Senhor Deus, tira, Senhor, toda a ansiedade. E coloca a Tua paz. Coloca a Tua paz, Senhor Deus. Vem, Senhor, resolver aquilo que nós já perdemos o controle. Não temos qualquer controle, Senhor. Aquele pai que está lidando com um problema com seu filho, Senhor Deus. Aquele pai, aquela mãe, Senhor Deus, que está lidando com uma situação dentro do seu lar, da sua casa, e já perderam o controle do seu filho, Senhor Deus. Se sentem impotentes diante de seus filhos. Eu quero pedir, Senhor, traz essa paz ao coração desses pais que estão enfrentando lutas, Senhor, com seus filhos em casa. Ajuda aquele homem, Senhor Deus, que está temeroso em relação ao seu futuro, se vai continuar nesse emprego ou quer mudar de profissão, está, Senhor, em um momento decisivo, em um momento crítico da sua vida e não sabe o que fazer, que caminho tomar. Senhor, ajuda esse homem, essa mulher que está lidando com essa situação e que está lutando contra a ansiedade, Senhor Deus. Eu quero Te pedir que o Senhor possa visitar cada coração nessa noite com esta paz que vem do Senhor, porque ela vem de Ti, o Senhor é a fonte dessa paz, e nós queremos, Senhor, nessa noite, sermos cheios dessa paz, Senhor Deus. Nós queremos receber essa paz que é Tua, que vem do Senhor, Deus. Não é uma palavra motivacional, Senhor Deus, que vai dar paz ao nosso coração. Não é, mas é o Senhor, é a Tua presença em nós, é a presença do Teu Espírito Santo habitando em nós, Senhor Deus. Nos dá paz, nós queremos experimentar dessa paz hoje, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, cada dia, Senhor Deus, a vivermos um dia de cada vez, Senhor Deus. Nos ajuda. E nós agora queremos colocar diante do Senhor aquilo que nos aflige, Senhor Deus.
Você sabe qual é o problema que está trazendo ansiedade ao seu coração. Você sabe o que está acontecendo na sua vida. Eu não conheço a sua vida, não conheço a sua história, não sei o que você está vivendo, está passando, mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração. E eu quero pedir a você que faça isso agora. Coloque diante do Senhor isso. Ore aí onde você está e diga: Senhor, eu coloco essa situação. Seja específico com Deus. Senhor, eu coloco essa situação que eu não tenho qualquer controle. Eu coloco diante do Senhor agora, porque Tu és o meu juiz, Senhor Deus. Tu és aquele, Senhor Deus, que julga todas as coisas com justiça. O Senhor conhece, sabe do meu coração, e eu coloco essa questão agora aqui, Senhor, diante do Senhor. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Deposite diante do Senhor aquilo que está te causando ansiedade, angústia. Faça isso agora. Entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Entregue nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode resolver. Nós fazemos isso aqui agora, Senhor. E nós te pedimos perdão, Senhor Deus, também porque muitas vezes a nossa ansiedade mostra e revela o quanto nós ainda não confiamos no Senhor. O quanto nós suspeitamos, Senhor Deus, do Teu caráter, de que o Senhor é um Deus que jamais falhou, jamais falhará, um Deus que cuida, Senhor, e que supre de todas as nossas necessidades, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor. Se muitas vezes, Senhor Deus, nós ficamos ansiosos e deixamos que essa ansiedade pecaminosa, fruto do pecado do nosso coração, viesse à tona, aflorasse, Senhor. Nós queremos te pedir, nos ajuda, Senhor Deus, a vencermos a ansiedade, Senhor, hoje. E a experimentarmos a Tua paz, a paz que vem do Senhor e que só o Senhor pode nos dar. Faça isso, Senhor. Faça isso, Senhor, de acordo com a Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Faz isso na vida do Teu povo hoje aqui, na vida de cada pessoa que vem aqui hoje. Que nós viemos sair daqui hoje diferentes, Senhor Deus, crendo muito mais em Ti, confiando muito mais em Ti, descansando muito mais no Senhor e nas promessas do Senhor também. É o que nós te pedimos, Pai. Eu entrego a vida de cada um desses irmãos, cada uma dessas pessoas que estão aqui e que são preciosas para Ti, Senhor. Eu coloco a vida de cada uma dessas pessoas agora nas Tuas mãos, Senhor. Nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.